Oi, gente, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de escatologia. Você que tem nos seguido, através do nosso canal, hoje é a 7ª aula. Você que pegou a de agora, depois revê as demais aulas, estão todas no canal, da primeira a 6ª aula. Como semana passada a gente falou um pouquinho do anticristo, do falso profeta, e agora nós vamos falar do sistema de governo que a Bíblia chama de Babilônia. Alguns vão chamar aí, nas teorias conspiratórias, de Matrix, de Store, de Illuminati. Existem diversas teorias para explicar essa forma de governo do mundo. O que nós precisamos colocar aqui é que a Bíblia fala disso. Então nós não estamos aqui falando de nenhuma teoria de conspiração. Nós vamos falar de um sistema que a Bíblia fala que existe e o sistema que a Bíblia chama de Babilônia. Antes da gente entrar nos textos de Apocalipse que vão tratar da Babilônia, vamos ver um pouquinho o que Daniel vai falar a esse respeito. O profeta Daniel, no capítulo 7, na primeira revelação que aparece no livro de Daniel, ele vai falar de alguns reinos que existiam na Terra, de que queriam existir a partir de Daniel, mas que para nós hoje já existiram. E aí ele vai chamar o primeiro desses reinos vai ter uma imagem de um leão, o segundo, a imagem de um urso, e o terceiro, um leopardo, e o quarto é um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Aqui Daniel já está falando do reinado do anticristo. Lá no capítulo 7, versículo 7, em minha visão da noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre os 10 chifres, a partir de um outro texto, já de Apocalipse 13, mostrando que o reinado do anticristo vão ter 10 reinos, 10 sub-reis. E quando Daniel continua falando, no caso, está sendo revelado a Daniel esses reinos, logo depois deste reino, já no final, já no versículo 8, quando vai falar assim: enquanto eu considerava, tive outro chifre pequeno que surgiu dentre eles, 3 primeiros chifres foram arrancados. Ou seja, aí sim, dentro desse reino, do sistema babilônico que governa o mundo, a gente vai ver aqui um rei que vai surgir, um chifre maior que os outros, que é o próprio anticristo. E a partir daí já vai vir a volta de Jesus, e a implantação do milênio. Logo em seguida desse texto, já no versículo 9, vai falar da volta de Jesus do milênio. Isso aqui, então, é realmente importante para nós, ao avaliarmos a questão do reino do anticristo. Já no final, a partir do versículo 15 desse mesmo capítulo, vai ser explicado esse sonho dos 4 reinos e tal. E aí no versículo 19 ele vai falar assim: eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos e mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas. Também se saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, chegou a hora deles tomarem posse do reino.
Nós falamos sobre isso semana passada, em cima lá de Apocalipse, nós estamos vendo que essa profecia de Daniel vai tratar da mesma coisa que está falando lá em Apocalipse 13, dos 10 reinos. E aqui Daniel vai explicar, o anjo vai explicar para Daniel isso de forma pormenorizada. Nós temos aqui visto então que é um reino que vai se levantar no final dos tempos, e que este reino vai ser derrotado pela volta do Senhor e pela implantação do milênio. Então já é o reino final da grande tribulação. E aí ele vai falar aqui que ele é o primeiro aos santos, tentará mudar os tempos e as leis, né? Porque uma questão aqui importante é mudar os tempos. Hoje, boa parte do mundo, a gente trabalha com a data a partir de antes e depois de Cristo. E o reinado do anticristo vai tentar mudar isso, mudar esses tempos, essa forma de contagem de anos que parte de Cristo. E vai fazer guerra contra os santos. Nós explicamos semana passada que são santos que vão se convertendo durante a grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja arrebatada. E aí o tribunal julgará. Então a soberania, já estou no versículo 27. O poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todos os céus serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Atenção para isso aqui, que nós vamos ver depois, novamente, essa mesma expressão. Os reinos passarão a ser. O reino passará a ser. Porque não é. Agora, andando na nossa Bíblia, um pouco para frente, o capítulo 4 de Mateus, que também vai falando desses reinos da terra e do reino final, o diabo vai oferecer uma coisa para Jesus. No versículo 9 está dizendo assim: depois o diabo levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Por que tudo isso te darei? O que o diabo estava mostrando? Todos os reinos da terra, todos os reinos do mundo. Isso que o diabo estava mostrando para Jesus. E disse assim: tudo isso te darei. Vamos andar agora até Lucas 4 para a gente ver essa mesma situação. Agora em Lucas capítulo 4, essa mesma situação que nós vimos aqui em Mateus. E o diabo levou um lugar alto e mostrou no relance todos os reinos do mundo. Aqui eu estou no versículo 5, Lucas 4, 5. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. O diabo, nesse texto da tentação de Cristo, tanto no texto de Mateus como de Lucas, eu quis ler o de Lucas porque ele estica a frase do diabo e ele fala, quando o diabo diz que isso me foi entregue, me pertence. E se você olhar os textos, Jesus não questiona isso. Em momento nenhum Jesus questiona que os reinos desse mundo pertençam ao diabo. E num determinado momento, o próprio Jesus vai dizer do diabo: ele é o príncipe desse mundo e eu não tenho nada nele. Ou seja, ele é que governa esse mundo. Então, nós vamos partir disso aqui para a gente chegar onde nós queremos chegar. Quando nós falamos de sistema babilônico, ou Babilônia, a grande meretriz, estamos falando de um sistema de governo que governa todos os reinos do mundo, sem exceção. O diabo disse isso para Jesus: todos os reinos eram dele. Quando nós vemos falar nos últimos tempos sobre
a frase nova ordem mundial, que é uma frase que se refere ao reinado do anticristo, na realidade não há muita coisa nova nisso. O plano do diabo é sempre o mesmo. O que vai mudar é que o governo vai ser centralizado. Mas o mesmo príncipe desse mundo vai continuar governando. Da mesma forma que ele vem governando através dos diversos governantes em todos os países da Terra ao longo da história, o diabo vai continuar governando através de um governante. No caso, o anticristo, com seu conselheiro principal, o falso profeta. Então o que muda é isso. Por isso é a nova ordem mundial, mas a ordem dos poderes permanece a mesma, até a volta de Jesus. Chegamos então a Apocalipse. Essa semana, eu tinha falado semana passada sobre o anticristo, e essa semana eu resolvi dar uma pesquisada na internet para ver quem que o pessoal falava que era o anticristo atualmente. Como eu disse semana passada e eu repito, ao longo da história, muita gente foi apontada como anticristo. Isso desde o início. Desde Nero, passando por diversos outros, Domiciano, e até alguns líderes religiosos, líderes de nações, Hitler. Muita gente foi vista como anticristo na história. Quando, inclusive, Daniel, daquela profecia que nós já falamos dela, né? Das 70 semanas, Daniel fala, quando vides o abominável da assolação, assentado no lugar que ele não deve, por volta ainda do período intertestamentário, né, entre os dois testamentos, houve um período em que os gregos governaram, os gregos macedônios governaram sobre a Judéia, e depois esse reinado, no caso de Alexandre o Grande, foi dividido entre seus generais, e a Judéia ficou dividida. Por ora era governada pelos Ptolomeus do Egito, e ora pelos Seleucidas da Síria. E um desses reis Seleucidas, Antíoco Epifânio, ele, num determinado momento, entrou, dominou Jerusalém, fez coisas terríveis ali, você vai ver isso no livro de Macabeus, e chegou a sacrificar um porco no altar do templo, lá em Israel, contaminando aquele templo. E alguns acharam que ele era o abominável da assolação que Daniel tinha falado. Mas aí depois Jesus, em Mateus 24, volta a falar esse texto. Quando vides o abominável da assolação assentado onde não deve, que mostra que não foi algo que estava no passado, mas algo que estava no futuro, em relação a Jesus. E Antíoco Epifânio viveu no período anterior a Jesus. Então, ao longo da história, foram vários apontados como anticristo. E aí eu andei olhando, aí tem um monte, gente, de pessoas que eu falo, as pessoas que vivem hoje, né? Desde o ator Arnold Schwarzenegger, passando pelo Donald Trump, Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron, tem várias pessoas identificando este ou aquele como o anticristo. Embora nós não possamos acreditar nessas histórias, porque um ou outro vai apresentar alguma base na Bíblia para defender esse ou aquele nome, mas nada que realmente comprove. A Bíblia diz que nós devemos buscar quem é. Só que muitas das teorias acabam se perdendo, porque vão atirando em diversas direções, né? E a gente fica sem saber realmente em quem acreditar. Mas realmente existem diversas possibilidades aí, citadas, tanto na história como até na atualidade, com o anticristo. Chegamos no capítulo 17 de Apocalipse. Um dos 7 anos que tinha 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram,
Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Aqui ele começa a falar do sistema babilônico. Não está falando do Império Babilônico que existiu lá na época de Nabucodonosor, porque aquele império, quando João está falando isso, aquele império já tinha acabado há muito tempo. Então ele está falando de um sistema que governa o mundo. E com quem todos os reis da terra se prostituíram. O que eu estou dizendo é que este sistema, o sistema babilônico, Babilônia grande, a mãe das prostitutas, das práticas repugnantes na terra, esse sistema é o que governa o mundo. Se nós chegarmos no versículo 12, os 10 tipos que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Ou seja, os 10 reinos que vão governar, como se fossem vice-reis do governo da besta, sobre 10 reinos. Você pega o mundo, divide em 10 reinos, coloca um desses governantes em cada um desses reinos, e a grande besta, o anticristo, controlando todos esses reinos. E aí, eles têm um único propósito, dar seu poder à besta. Estou no versículo 15. Guerrearão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Como eu disse, logo que Jesus voltar, e nós vamos falar, já na próxima aula, a gente deve falar sobre essa volta de Jesus à Terra, sobre a segunda vinda, que seria o outro momento Kairos, relembrando, né? O nosso Cronos atual aguarda o momento Kairos, que é o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, nós teremos um outro Cronos de 7 anos do governo do anticristo, do governo da besta, que é a última semana de Daniel. Após isso, o novo Kairos, a volta de Jesus, que nós vamos falar semana que vem. Hoje vamos continuar falando mais um pouquinho da questão da Babilônia. Então, a pergunta: todos os reinos da terra pertencem ao sistema babilônico? Sim. Este sistema diabólico governa cada país do mundo. Pô, mas não é possível que na história não tenha tido um governante de Deus em algum lugar? Sim, aconteceu. Foram raros, mas aconteceram. Alguns, né? A Bíblia até cita alguns. Melquisedeque em Salém, Davi, Ezequias, Josias em Israel. A Bíblia cita alguns. Então, é possível que um homem de Deus ou uma mulher de Deus tenha governado algum país em algum momento da história. Mas o fato de ter um governante de Deus não quer dizer que o sistema que governava aquele país era um sistema divino. Sempre o sistema que governou os países da terra é o sistema babilônico. Esse sistema que vai cair. Que nunca caiu, mas vai cair. Lá no capítulo 18, nós vamos ver que esse sistema vai cair. Então, nós vamos saber hoje que existe um sistema que governa o mundo há muito tempo, desde da queda do homem lá no Éden, desde que o homem que recebeu a autoridade sobre essa terra passou essa autoridade para o diabo, desde que o diabo recebeu a autoridade sobre os reinos desse mundo, esse sistema tem funcionado governando normalmente na terra. Ainda que em alguns momentos alguém de Deus realmente, foram raros, tenha governado isoladamente em algum lugar, o sistema de governo permanece sendo o sistema babilônico, o sistema diabólico. E esse sistema está governando todos os países da terra. Neste momento, o reino desse mundo não é do nosso Senhor e do seu Cristo, é do diabo. Assim que passar a ser este reino, esse sistema babilônico cai. É o capítulo 18, nós vamos ver no capítulo 18 e 19 de Apocalipse, a
queda desse sistema de governo, o fim dele, que se dará nos 45 dias que sucedem a volta de Jesus. Jesus volta, em 45 dias ele reconquista o governo dessa terra, ele toma o governo dessa terra. E aí nós vamos chegar nisso na semana que vem, quando Jesus volta, o que acontece nesses 45 dias para que ele derrote o sistema babilônico e tome o poder sobre essa terra. Chegamos ao final dessa aula. Se você tem gostado, deixa aí seu like, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, fale do nosso canal com outras pessoas, assista outros vídeos do nosso canal. Tem muita teologia ali, mesmo nos outros vídeos que não são esse escatologia, tem muita teologia ali que você pode aprender muito assistindo os vídeos do nosso canal. Se você quiser receber as notificações do nosso canal, saber quando tem vídeo novo, ative o sininho. E não deixe de falar do nosso canal com outras pessoas. Não deixe de compartilhar os nossos ensinos. Até semana que vem.